Deus seja louvado. Senhor, nós te agradecemos por essa noite e pedimos agora a tua bênção. Abra nosso coração para receber a tua palavra, que é a verdade. Sem ela não podemos avançar, sem a tua palavra não conseguimos enxergar o próximo passo. Abre a nossa mente e torna-nos, Senhor, terra fértil para receber a tua mensagem. Tira toda a distração, tira todo o intento do inimigo, toda a armadilha do inimigo para perdermos a retenção da tua verdade nesta noite. E abre a nossa mente e espírito para receber a unção e o poder do Espírito Santo através da tua palavra. Te pedimos isso na autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, e os que creem dizem amém. Abre comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 15. Hoje eu quero estudar com vocês algo interessantíssimo. Deixe sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler bastante o capítulo 15 de Lucas. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Ela é a nossa bússola. Ela é a nossa direção. Às vezes nós queremos buscar respostas mais rápidas de Deus, tipo, tomara que um profeta fale comigo hoje. Ai, que Deus me deu um sonho nessa madrugada, e Deus pode fazer qualquer coisa porque Ele é poderoso, mas nada é mais seguro do que a sua palavra. E Ele vai falar contigo hoje através da palavra, então abra teu coração e a tua mente. A Bíblia diz assim: aproximando-se de Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, que eram os super espirituais da época, dizendo: este recebe pecadores e come com eles? Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, ovelhas era uma excelente fonte de renda na época, era como se você tivesse muito investimento na bolsa de valores hoje, muito ouro ou joias guardado hoje em dia. Qual de vocês, tendo 100 ovelhas, então está falando aqui de posses financeiras, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-a sobre os seus ombros, cheios de alegria. Indo para casa, reúne seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende. Repete comigo: um pecador que se arrepende. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher? Quantas mulheres temos aqui? Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, 10 moedas preciosas, 10 joias, 10 brincos ou 10 colares de ouro com a pedra preciosa dos teus sonhos? Qual é a mulher que, tendo 10 moedas preciosas, 10 dracmas, se perder uma, não vai acender a candeia, ou seja, a luz, vai varrer a casa e procurar diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Mas essa não é a palavra que eu vou pregar hoje. Essa é só a introdução para você entender o título da mensagem, que é: Deus não perde nenhum dos seus. Deus não perde nenhum dos seus. Sabe o que é nenhum? Daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele escolheu, daqueles que Ele trouxe para escutar essa mensagem de hoje.
nenhum vai se perder. Eu quero começar essa mensagem profetizando: nenhum dos teus filhos vai se perder, nenhum dos filhos dos teus filhos vai se perder, ninguém da tua casa vai se perder. Tendo dito isto, e tendo o título dessa mensagem em mente, Deus não perde os seus. Deus não admite perder os seus. Sabe por que eu sei que Deus não admite perder os deles? Não é só porque está escrito não, é porque eu tenho 4 filhos. Minha mais velha está aqui. Eu tenho 4. É bastante, não é? Se eu estou com os 4 no shopping: Júlia, José, Joaquim, Jasmim. Estou com os 4 no shopping. De repente, a pequenininha, a Jasmim, se perde no shopping. O que você acha que eu vou fazer? Colocar os 3 no canto. Júlia, cuida dos dois aqui, que eu vou correr atrás da Jasmim. Eu vou falar assim: ah, gente, são 4, só um perdido não tem problema, né? Vamos seguir. Existe isso? Existe um pai se conformar em perder um? Gente, mas tem 4. Não importa. Um pai não consegue conviver sem um que se perde. Eu não conseguiria seguir viagem no shopping. Eu não conseguiria seguir minha vida sabendo que um está perdido. Eu deixaria todos numa parede encostado e correria atrás do que se perdeu. É assim que funciona com o ser humano. Imagine com o Pai Celestial misericordioso, dono de toda graça, de toda justiça, de toda misericórdia. E no versículo 11 entra a mensagem de hoje. E diz assim: e continuou Jesus. Ele contou 3 histórias para explicar a mesma coisa, porque tem gente que tem que ouvir muitas vezes a mesma coisa só para entender. Ele conta das ovelhas, que é a mesma história da dracma perdida, que é a mesma história do filho pródigo, que nós vamos ler agora. E diz assim: certo homem tinha 2 filhos. Quantos? Eu tinha 4, eu tenho mais do que ele. Eu tenho 4. Eu tenho mais do que ele. E não deixaria perder um? Imagina quem tem só 2. Certo homem tinha quantos filhos? O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Então ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, tudo que era dele. Não estava roubando de ninguém. Ele estava adiantando uma herança. E para quem conhece um pouco a Bíblia aqui, a palavra de Deus diz em Provérbios que a herança antecipada, ao invés de ser bênção, se torna maldição. Apesar de ser dele, era fora do tempo. Fora do tempo ele pede algo que é dele. Tudo que é fora do tempo se torna perigosíssimo para a sua vida. Seja antes ou depois. Tudo na nossa vida espiritual tem que ser no tempo. Ele pede então um adiantamento do que já era dele, mas ele quer antes. Passado não muitos dias, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá gastou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Tem gente que com dinheiro na mão, parece aquele louvor: dinheiro na mão é vendaval. Lembrou, né, irmão? Teve um irmão que lembrou do louvor. Tem gente que não pode ter as coisas, que gasta tudo. Tem gente que gasta mais do que ganha hoje no salário e vem para a igreja fazer campanha para Deus restituir. Restitui. Deus restitui o quê, meu filho? Você que está detonando tudo. E põe teu azeite em minha dor. A verdade é, a gente tem que tomar vergonha na cara e parar de gastar mais do que ganha. Tem coisas que nós não precisamos escutar de Deus, tem coisas que são óbvias. E a Bíblia diz que depois dele ter consumido tudo, vai acabar bem ou vai acabar mal essa história?
Você precisa conhecer a Bíblia para saber que vai acabar mal? Porque como se pega uma herança e rapidamente se gasta tudo, e com prazeres carnais. Gastou tudo com investimentos? Gastou tudo com terras para produzir mais? Não, gastou tudo com prazeres. E depois de haver consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. Quem perde tudo tem chance de recuperar, sim ou não? Sim ou não? Claro que sim. Quantos quebrados, como eu, quebrei há 10 anos e Deus me levantou? Perdi tudo. O problema é quando você perde tudo e, sem saber, inesperadamente vem uma crise mundial. Então, além de você perder tudo, não tem a quem recorrer, não tem onde trabalhar, não tem a quem pedir, não tem talento que você tenha que alguém queira pagar, porque não tem dinheiro no mundo. O que esse menino não esperava, o que esse jovem não esperava, é que ao gastar tudo dissolutamente, de forma sem sabedoria, sem inteligência alguma, sem conselho algum, apesar disso tudo, ainda viria uma grande fome sobre a terra. E aí que ele não teria mais chance mesmo de se levantar. Lembre-se, o inimigo sempre vai pegar uma brecha para que você não se levante mais. A maior função do inimigo, por favor, anote isso para quem está anotando, quem está me assistindo pela internet, anote isso, por favor. A maior função do inimigo não é roubar teu dinheiro, a maior função do inimigo não é roubar tua família, a maior função do inimigo não é roubar tua paz, porque Jesus é o príncipe da paz e te restitui. A maior função do inimigo é roubar a tua esperança. Por isso que quando você erra, no mesmo erro, você acha que acabou para você, que Deus não vai te levantar mais, que afinal de contas Ele já te deu uma chance e você voltou a errar. Quando Ele rouba a tua esperança, o inimigo quer roubar a tua esperança. Ele quer fazer você acreditar que você não tem mais jeito. Ele quer fazer acreditar que essa situação que você está passando é o teu fim. Ele quer roubar tua esperança para instalar a depressão, para instalar a crise de pânico, para instalar a ansiedade, para instalar o espírito de morte, para instalar o desespero, para você achar que nunca mais vai sair, para você nem sequer ter força para pedir ajuda, porque você acha que acabou. Essa é a função do inimigo: matar, roubar e destruir a tua esperança. Depois de ter consumido tudo, sobreveio sobre aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Aquele filho de rico, agora está ali, olhando o porco comer comida de porco, lavagem, e desejando comer a lavagem. E nem lavagem davam para ele. E nem comida de bicho, nem ração davam para ele. Está escrito. E quando ele está no auge do seu desespero, quando ele sucumbe à realidade de que nem comida de porco ele merecia comer, quando ele bate de frente com o fato de que ele criou aquela situação, com as suas próprias decisões, com as sugestões do maligno, mas com as decisões do presente, quando ele começa a sentir a dor das suas escolhas, quando recai sobre seus ombros a responsabilidade dos seus atos, então a Bíblia usa um termo maravilhoso e diz, no versículo 17, então, vírgula, caindo em si. Repete comigo, caindo em si. Sabe o que é cair em si? Na linguagem de hoje, caiu a ficha. Espera aí. Caindo em si, se tocando da realidade,
percebendo o que estava acontecendo, caindo em si, ele disse para ele mesmo: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Versículo 18, ele começa a planejar: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e pequei diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda andando de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Nessa história do filho pródigo, eu aprendo 3 coisas, e gostaria que você tomasse nota. A primeira coisa que eu percebo na história do filho pródigo é que enquanto as pessoas não caem em si, elas não têm condições de mudar. Existem pessoas que estão agora, nesse minuto, a essa hora da noite, jogadas no chão bêbadas. Você sabia disso? Existem pessoas que agora, nesse minuto, têm que trabalhar amanhã. Não estou falando de vagabundos. Falando de pessoas que têm que trabalhar amanhã e estão tomando droga agora. Você sabia disso? Existem pessoas que estão agora vivendo a vida do jeito que querem, porque elas ainda não caíram em... e provavelmente não vão cair nos próximos tempos. Existem algumas formas de você cair em si. Você pode cair em si igualzinho o filho pródigo, só quando acaba todo o dinheiro, só quando acaba toda a esperança, só quando acaba toda a alegria, só quando acaba todas as possibilidades, só quando acaba todas as chances, quando vai para a miséria, quando está no chão, quando não tem mais chance nenhuma. Aí você fala: o que eu estou fazendo aqui? Só que tem gente que demora 10 anos para chegar no fundo do poço, vai se destruindo um pouquinho. E 10 anos ela não cai em si. Meu Deus do céu. 15 anos ela não cai em si. Por 15, por 20, por 25 anos ela é marionete na mão do diabo. Porque ela não cai em si. Porque ainda não acabou tudo. Ainda tem um pouquinho de alegria na bebida. Ainda tem um pouquinho de dinheiro do primo, do tio, do pai que dá, da pensão da avó. Ainda tem um amigo que chama para sair no final de semana. Ainda tem alguma coisa que ele se apega, então ele não consegue cair em si. A maioria das pessoas só cai em si quando acaba tudo, quando chega na situação do filho pródigo. Existem pessoas que caem em si em outra situação, quando são advertidas ou repreendidas. Existem pessoas que Deus coloca no nosso caminho para literalmente nos repreender, nos advertir. Uma das coisas que eu ensino no método Destiny é o princípio da disciplina, que biblicamente é a repreensão, a arte de você ser chamado a atenção para poder crescer mais rápido. A arte de ser chamado a atenção para poder crescer mais rápido. É o que acontece na academia, quando você vai na academia sem personal trainer e com personal trainer. Sem personal trainer, sem nenhuma experiência, você pode machucar a coluna, você pode pegar peso errado, você pode achar que está arrebentando e na verdade não está provocando resultado nenhum no seu músculo. Com o personal trainer é mais chato, porque ele conta cada série que você está fazendo, ele não deixa você pular, não deixa você acabar antes. Ele corrige postura, corrige respiração, corrige não sei o que. É mais chato, mas dá resultado. Você fica debaixo de advertência, debaixo de repreensão, mas dá resultado. Então a segunda forma, além do desespero final, além da falta da esperança, além da quebra total, é você, sendo advertido ou repreendido por alguém, cair em si. São poucos, mas é possível. São poucos que, ao serem repreendidos por alguém, caem em si, mas é possível. Deus coloca pessoas assim no seu caminho, líderes espirituais, amigos, às vezes pessoas que você nem conhece. Às vezes um profeta do nada fala: meu filho, se liga!
Sabe com quem aconteceu isso na Bíblia? Com um grande e poderoso rei, Davi. Davi, ao errar, ao pecar, matando Urias, o Eteu, para poder ficar com Batseba, cometendo não só o adultério, mas também o assassinato, tentou seguir a vida normalmente. Ele não chegou no fundo do poço, ele não perdeu o reinado, ele não perdeu o dinheiro, ele não perdeu nada. Mas Deus mandou alguém adverti-lo. Sim ou não? Qual o nome do profeta? Natã. Natã chega e fala assim: Davi, vem cá, meu filho. Sim. Você sabia que em Israel tem um homem muito rico, que tem muitas ovelhas? E ao receber uma família para jantar, ao invés de pegar uma das suas centenas de ovelhas, ele pegou a do pobre que mora do lado dele, que só tinha uma cordeirinha. A cordeirinha comia na casa dele, a cordeirinha dormia com ele, era o único bem que ele tinha. Ele pega essa cordeirinha, mata para servir os visitantes. Davi fala: me dá o nome desse homem que ele merece morrer. Quem vai fazer um absurdo desse em Israel? O profeta olha para ele e fala: você. Quando tocaste na mulher de Urias. E a Bíblia diz que Davi cai em arrependimento, rasga a sua roupa real, se cobre de pano de saco e entra no arrependimento com o Senhor. Ou seja, ele não precisou perder tudo. Ele foi advertido e caiu em... Muito bom. Mas nós temos a terceira forma de cair em si. É a mais bela de todas. Ah, se nós seguirmos essa aqui, a nossa vida vai ser com muito mais paz. É quando, ao adentrarmos num caminho de perdição, como o filho pródigo, como a dracma perdida, ou como uma das 100 ovelhas, só de entrarmos no caminho, o Espírito Santo sopra. Meu filho, minha filha, e você já se arrepia. Ele fala contigo num sonho, ele coloca alguém do seu lado, ele te dá uma visão, ele faz você assistir um filme. Meu Deus, qualquer coisa o Espírito Santo usa para falar contigo. Quando você está num nível de sensibilidade, quando ainda você não está insensível o suficiente para ir até o fundo do poço, o Espírito Santo pode falar contigo de primeira e você cair em si. Esse é o mais bonito. Deus já me livrou de alguns laços. Já me livrou perdendo tudo. Já me livrou com advertência. E já me livrou só com o Espírito Santo soprando no meu ouvido: para. Você precisa escolher, porque nós somos seres humanos e todos nós vamos ter que cair em si algum dia, porque seres humanos erram. Desculpa te dar essa notícia. Ah, você não é perfeito. Você não é perfeita. Nós erramos, nós pecamos. Então nós temos 3 formas de cair em si. A mais desesperadora, que eu tenho certeza que você não quer chegar, é no ponto do filho pródigo, que é perder tudo. A do meio do caminho é quando você já está apanhando da vida, já está tomando prejuízo, e Deus manda alguém para te advertir. Mas a melhor de todas é quando você não perde a sensibilidade com Deus, e o Espírito Santo ainda consegue falar direto no teu ouvido, porque o Espírito Santo nunca para de falar, você que parou de perceber e escutar. Porque você se sensibilizou. Quando o Espírito Santo fala e você percebe, alegre-se! Fica feliz! Porque se Ele falou e você percebeu, vocês ainda estão conectados. Vocês ainda estão juntos, ainda há esperança. A segunda coisa que eu aprendo na parábola do filho pródigo, além de cair em si, a necessidade de eu perceber minha realidade, a necessidade de eu cair em si, a segunda coisa que eu aprendo é a importância de planejar. Ele começa a falar com ele mesmo assim: eu vou me levantar, saio daqui, lá na casa do meu pai, o trabalhador, o pedreiro, o colaborador, o funcionário come pão, e eu estou aqui tentando comer lavagem de porco. Eu vou lá e vou falar o seguinte com meu pai. Ele ensaiou o que ia fazer.
pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou digno mais de ser chamado teu filho, eu sei que eu errei, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como se fosse um dos teus empregados. Porque quando você erra, o sentimento que você tem é que você não é mais digno. Porque quando você está no desespero, o que você percebe é que parece que o pai não te quer mais. Mas ele planejou, eu vou lá e vou tentar pelo menos voltar como empregado. Eu vou abrir mão de ser filho, já que eu fiz essa besteira toda. Eu vou abrir mão de ser filho, já que eu estraguei tudo de novo. Eu vou abrir mão dos meus direitos, já que eu gastei o que eu tinha direito. E vou tentar entrar só como um trabalhador dessa vez. Eu vou entregar meu currículo e ver se ele me aceita como um colaborador, como um funcionário, para eu ter acesso à comida, para eu ter acesso a pão. Ele planeja tudo. Tem gente que não sai da situação que está, mesmo caindo em si, porque não sabe planejar. Quem eu vou procurar? Como eu vou chegar nessa pessoa? O que eu vou pedir para essa pessoa? Tem pessoas que estão na minha cabeça o tempo todo. Pessoas que eu gostaria muito de conhecer. Existem pessoas que eu, Thiago, gostaria muito de conhecer. Umas para perguntar coisas. Como você fez isso? Outras para pedir direcionamento. Outras eu gostaria de conhecer só para elas tocarem em mim, para elas colocarem a mão na minha cabeça, que o que Deus fez através dela eu gostaria que fizesse através da minha. Eu tive recentemente com o nosso bispo na Califórnia, no pastor Rick Warren. Um homem que em um livro vendeu 60 milhões de cópias, Uma Vida com Propósito. Depois da Bíblia, é o livro mais traduzido da história da humanidade, 203 idiomas. Quando eu estive com ele, o que eu pedi para ele? Por favor, coloque sua mão na minha cabeça. Porque meu livro só está traduzido em 4 idiomas. Porque só chegou em 16 países. Mas o que Deus fez através de você, eu gostaria que fizesse através de mim. Então, quando eu cheguei na frente dele, eu sabia exatamente o que pedir. Sabe por quê? Porque eu já estava planejando isso há muito tempo. Eu não sabia quando eu ia estar de frente para um homem desse. Mas o dia que a porta se abriu, eu já sabia o que eu ia pedir. Por isso que você fica de frente de gente importante e pede selfie. Não tirar uma foto, porque você não sabe o que vai pedir. Não se preparou, não planejou nada. Perdeu. Posta lá a foto, ganha 100 curtidas e acabou, perdeu. Teve o que queria. A maioria das pessoas que caem em si não conseguem sair da situação que estão, mesmo percebendo, porque não sabem planejar como vão sair dali. Não sabem a quem vão recorrer e não sabem o que vão pedir a quem vai recorrer. Agora, o filho pródigo não. Ele sabia exatamente para onde ir, com quem falar e o que pedir. Para onde ir, com quem falar e o que pedir. Ele sabia. Você precisa ter um mínimo de inteligência para sair da situação que está. E até isso vem de Deus. A Bíblia diz em Colossenses, a Bíblia diz em Provérbios, a Bíblia diz de Gênesis e Apocalipse, que a inteligência vem do Senhor. Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Ou seja, se você realmente deposita toda a tua confiança, toda a tua esperança no Senhor, Ele vai te dar inteligência para planejar o que fazer depois de cair em si. Quem está pegando o que eu estou falando? Mas a terceira coisa que eu aprendo com o filho pródigo, depois de cair em si, seja através do desespero, da advertência ou da voz do Espírito Santo, depois de planejar o que fazer, a terceira coisa que eu aprendo está aqui no versículo 20. Vamos ler todos em uma só voz, só a primeira frase do versículo 20. Meu Deus, a igreja não está com a Bíblia aberta. Ah, está na outra versão?
Então vamos ler nessa versão que está aí com vocês. A seguir, mais alto, a seguir, e foi para o seu pai, ou seja, foi lá e fez. Terceira coisa que eu aprendo com o filho pródigo, foi lá e fez. Caiu em si, planejou, foi lá e fez. Levantou-se, foi lá no seu pai e fez tudo igualzinho ele tinha planejado. Pai, me perdoa. Versículo 21, pequei contra o céu e contra ti, igualzinho ele tinha ensaiado antes. Não é o versículo se repetindo não, é aquele falando que antes ele só estava pensando. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse a seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu e pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, ou seja, a melhor comida que existe. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto, mas reviveu, estava perdido e foi achado, e todos começaram a se alegrar. Ele achou que ia voltar como escravo, mas Deus não admite perder nenhum dos seus filhos. Ele achou que ia voltar como servo porque ele não se sentia merecedor, mas nós não somos escolhidos por merecimento, nós somos escolhidos pela graça do Pai. Ah, se fosse pelo nosso merecimento eu não poderia estar aqui, você não poderia estar aí? Se fosse pelo nosso merecimento, pela nossa limpeza espiritual, não conseguiríamos entrar num templo como esse e adorar a Deus? É pela graça, através da fé em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e por causa do seu sangue temos livre acesso ao Pai. É por causa disso. Eu não sou mais escravo, não é porque eu não mereço, é porque eu já tenho um Pai que faz questão de me receber de volta. Agora, o básico eu tenho que fazer. Eu preciso cair em si, eu preciso planejar como eu vou sair dessa situação que eu mesmo me meti, e eu preciso ir lá e fazer, tomar atitude. A pergunta é, não precisa me responder, responde na mente. Em qual dos 3 níveis você está hoje? No nível de ainda cair em si, no nível de já percebi que eu estou errado, agora eu preciso planejar como eu vou sair desse erro, ou no nível de já até planejei, só tem que ter coragem para agora ir lá e fazer? Qual o nível que você está? Porque num dos 3 você está. A boa notícia que eu te trago é, Deus não desistiu de você e Ele não vai te perder. A boa notícia é, Ele não admite perder nenhum dos seus. Ele vai deixar 99 ovelhas paradas e vai atrás de você agora. Ele vai deixar as 9 dracmas perdidas, as 9 dracmas achadas paradas e vai atrás de uma perdida. Ele vai deixar o filho que estava em casa e vai ficar na porta esperando o que saiu. Esse é o Deus que nós servimos. O teu marido pode ter te abandonado, o teu pai pode ter te deixado, a tua mãe pode não ter te dado atenção, o teu amigo pode ter te esfaqueado pelas costas. Deus não é nenhum deles. Deus não admite perder nenhum dos seus. Ele é o único que faz questão de você. Ele é o único que faz questão de ter você exatamente como você é. Ele não abre mão de sua presença, Ele não abre mão de estar contigo. O que Ele quer é que você hoje tome uma atitude. Caia em si. Faça um plano de sair de onde você está. E tome atitude e faça. Porque acabou o tempo de ficar na mão do inimigo. Acabou esse tempo. Hoje acaba o tempo de ficar na mão do inimigo. Hoje acabou o tempo de andar desejando comer comida de porco. Hoje acabou o tempo de se sentir sozinho e perdido no mundo. Hoje acabou o tempo de se sentir culpado e culpada pelos erros do passado. Hoje está acabando. Acabou. Deus te trouxe aqui porque acabou esse tempo. Acabou.
ninguém pode te tirar uma identidade, a de filho de Deus. Podem roubar tua identidade brasileira, podem roubar tua carta de motorista, podem levar tua carteira, tua identidade de filho de Deus, ninguém tira de você. A identidade de filho ninguém rouba de você e ponto. Nós já fomos deixados por muita gente, mas ninguém aqui pode dizer que foi abandonado por Deus. Você pode ter deixado Ele, mas Ele nunca te deixou. Você pode ter fingido que Ele não estava mais perto de você, mas Ele nunca saiu dali. E Ele te trouxe aqui nessa noite, porque essa é uma noite de achar o que estava perdido. Essa é uma noite de achar o que estava perdido. Coisas que estavam perdidas dentro de você. Você mesmo não se encontrava, você mesmo com você se perdia. Confusão mental. Ataques na mente. Solidão profunda. Uma culpa que você não aguentava mais carregar nos seus ombros. Acabou hoje. Deus te trouxe aqui porque acabou o tempo de filho pródigo. Você vai estar voltando e o pai vai estar te esperando na porta dizendo: vem pro meu braço, traz o anel, traz a sandália, mata o novilho, o meu filho está voltando. O meu filho está voltando. Escuta, eu vou te dar uma oportunidade hoje à noite. Se nessa noite você quer aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, você nunca fez isso, nunca fez. Veio aqui assistir hoje, é simpatizante, gosta, vou escutar para uma palestra boa, mas você percebeu que o que você está precisando mesmo é de Deus, e não dá mais para escapar dele. E hoje você quer aproveitar a oportunidade para aceitá-lo como Senhor e Salvador. O que vai acontecer contigo? Seu nome entra no livro da vida. Quando você morrer aqui na terra, você acorda na mesma hora na eternidade. Segunda coisa, seus pecados serão perdoados se você se arrepender deles, porque o único que promete perdão de pecados é Jesus Cristo. Terceiro, a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme e os livra de todo mal. Ou seja, você agora vai ter proteção espiritual. Se você quer aceitar Jesus Cristo para ter o seu nome no livro da vida, seus pecados perdoados e proteção espiritual, levanta sua mão, eu quero te conhecer. Pela primeira vez você está aceitando. Deixa eu orar por você. Vem cá, você também, vem cá. Vem quem está aceitando Jesus Cristo pela primeira vez. Deixa eu orar por você. Por que Tiago ir na frente? Porque a Bíblia diz que aquele que confessar publicamente diante do Pai, eu confessarei o nome dele também. Pode vir, são muitas pessoas. Quem está aí em cima, pode descer, aproveita a oportunidade. É a melhor decisão. Pode vir, pode vir. Pode vir. É a maior decisão da vida de vocês. É a maior decisão da vida de vocês. Pode vir. Pode vir. Quem está em cima pode descer. Espírito Santo. Espírito Santo. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração e repete comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados. Para lá não voltarei mais. A partir de hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Dê um forte aplauso ao Senhor.
Fica aqui. Presta atenção. Agora você, que já tinha aceitado Jesus antes, mas hoje, não estou falando de ontem, não estou falando de mês passado, do ano passado, hoje você sabe que está perdido. Você sabe que está perdida. E você quer se consertar, você quer voltar para os braços do Pai. Só levanta a sua mão, não precisa vir aqui na frente, porque eu sei que talvez seja muita gente. Se hoje você quer se consertar com Deus, quer voltar para os braços do Pai, isso aí, levanta a tua mão, é hoje. Parabéns, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Volta para a casa do Pai, é hoje, é hoje. Nós declaramos sobre os que estão sendo salvos aqui na frente, sobre os que estão voltando para Jesus agora, a salvação chegou. E onde chega a salvação, a depressão vai embora. Onde chega a salvação, o diabo bate em retirada. Onde chega a salvação, a morte não alcança. Nós declaramos a paz, a alegria, a saúde e a prosperidade do alto sobre a vida dos que estão voltando para Jesus e os que estão aceitando Jesus nessa noite, em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam amém. Deus abençoe, paz e prosperidade. Nobody listen to me.